Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Eletricidade Básica. Essa é a nossa aula de número 8. Nesta aula nós vamos conversar sobre resistores. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, tá? Ativar as notificações. Nós estamos colocando aqui 2 vídeos por semana, toda terça e sexta tem vídeo novo. E muito importante você dar um like nas nossas aulas. Se você gostar, não deixe de dar um like, isso vai nos ajudar bastante, tá? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre resistores e nós vamos aprender o conceito de resistor, tá? O que serve, o que ele faz, os tipos com relação a modelos, as características elétricas dos resistores, que é muito importante para a gente estar especificando eles, os tipos com relação ao elemento resistivo, né? E o código de cores, que é muito importante para a gente poder identificar os valores dos resistores. Esse item 5 a gente vai estar aprendendo, né? Vai estar estudando numa próxima aula. Tá? Não vou dividir esse assunto em 2 aulas para não ficar muito longo o vídeo. Tá, ok? Então, primeiro vamos falar sobre o conceito de resistores. O que é, para que serve, né? Bom, a função, o resistor são componentes eletrônicos, né, que tem como função limitar a corrente elétrica em circuito. Ele também serve para fazer divisão da tensão elétrica num circuito. O resistor é um componente utilizado em circuito eletrônico, tá? Ele é 100% utilizado em eletrônico. Qualquer equipamento eletrônico que você tiver, você pegar, televisão, computador, notebook, celular, aparelho de som, você vai encontrar muitos resistores lá dentro. Ele vai estar fazendo uma dessas 2 funções, tá? Ou ele vai limitar a corrente em determinada parte do circuito, ou fazer divisão dela, divisão da tensão no circuito. Tá? A principal função dele é essa. Bom, vamos ver com relação aos modelos, né, quais são os tipos de resistores que existem. Primeiro, é esse que vai aparecer aí, que é um resistor ajustável, né? Conhecido como trim-pot. Tá? Esse é o trim-pot. É ajustável porque ele não tem um valor fixo. Tá? Ele tem uma faixa de valores que você pode ajustar lá. Tá? Cada tracinho desse aí equivale a um valor. Então ele tem essa faixa aí para você ajustar. Tá? Você usa uma chave de fenda, por exemplo, vai nessa cabeça dele aí, né? Que tá em cruz aí. Você encaixa a chave de fenda aí e vai colocando ele em cada tracinho desse aí. É um valor de resistência que você vai poder ajustar. Tá? Um outro tipo de resistor que também você vai poder ajustar o valor da resistência, a gente chama de resistor variável, mas a função é a mesma, tá? É o potenciômetro. Qual é a diferença? A diferença é que aqui, percebe que não tem os tracinhos que você viu ali. O trim-pot, você ajusta valores pré-determinados. O potenciômetro não. O potenciômetro ele tem um eixo, né, que é giratório. Então, conforme você vai girando, você vai ajustar valores dentro de uma faixa. Tá? A vantagem dele é que ele é mais fino. Você consegue ajuste mais fino. Né? Mas ele também é um resistor ajustável ou variável, né? Tem a mesma função, só que ele é mais refinado no sentido de valores, né? De você achar valores, ajustar valores, né? E por fim, a gente tem o resistor fixo, que é o mais usual, que é esse que está aparecendo aí. Ó. Esse é o que você vai encontrar mais, tá? E percebe que ele tem ali os anéis coloridos, que serve para identificar o valor dele. Nós vamos estar aprendendo isso na próxima aula, tá ok? Bom, agora a gente vai conhecer as características elétricas dos resistores, que é muito importante para a gente estar especificando os resistores, tá? Quais são essas características? A resistência nominal. O que vem a ser a resistência nominal? É a resistência elétrica especificada pelo fabricante, tá? Ela vem sempre em ohms, ok? Ela vem sempre em ohms. Depois nós temos o percentual de tolerância. O que é o percentual de tolerância? É a variação do valor nominal do resistor, né, para mais ou menos. Ela pode variar de 1
até 10%, tá ok? Depois eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar mais fácil de você entender o que é o percentual de tolerância, tá? Outra característica elétrica de dissipação nominal de potência. O que é isso? É a máxima potência dissipada sem alterar o valor da resistência, tá? Ela vem em watts, que é o W maiúsculo. A gente ainda não estudou a potência elétrica aqui, nas próximas aulas a gente vai estar estudando, definindo direitinho, tá? Mas a unidade de medida dela é o watts, representado pela letra W maiúscula. Aqui só para ilustrar, né, alguns valores comerciais de resistores. Então, a primeira coluna ali você tem os valores base, vamos dizer assim, que vai variar de 1 a 9,1, e depois para cada linha você vai tendo múltiplos de 10 de um valor para o outro. Então, por exemplo, na primeira linha lá, 1, aí você multiplica por 10, você vai achar resistor de 10, depois de 100, depois de 1000, 10.000 e assim vai até 10 milhões, até 10 megaohms, né? Então funciona assim, esses são os valores comerciais que você vai estar encontrando no mercado. Agora, ó, a questão da tolerância que eu fiquei de explicar melhor aqui. Ó. Olha na primeira linha ali, okay? Tem um exemplo que vai ficar fácil de você entender. A resistência nominal de 220 ohms com uma tolerância de mais ou menos 5%. Faça 5% de 220, vai dar 11 ohms, certo? 11 ohms. O que você vai fazer? Pega 220, que é a resistência nominal, soma 11, pega 220, subtrai 11. Lá na última coluna ali, ó, valor real do componente, você vai ver lá 209 a 232. O fabricante te garante que você vai medir um valor entre 209 e 232. Ele não te garante que você vai medir 220. Pode até medir, está dentro da faixa. Então, o percentual de tolerância, na verdade, é um erro que tem no resistor. Tá? O fabricante não te garante exatamente o valor nominal. Você vai ler dentro de uma faixa. Quanto maior for a tolerância, maior é o erro. Tá? Então, quando você precisa no circuito eletrônico de ter mais precisão, você vai utilizar um resistor com uma tolerância de 1%, por exemplo, que é menor. Tá bom? Então é isso, tá? E depois tem mais 3 exemplos aí, você pode ver. Se ficar alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí que a gente responde, tá bom? E aqui a questão da potência, tá? Ó, ela tem a ver com o tamanho físico do resistor, né? Você vai ver lá que a menor potência, que é 1/8 de watts, o resistor é muito menor do que o de 2 watts. Tá? Esses resistores fixos, né, que a gente está vendo aí, você vai encontrar ele até uns 5 watts, aí você ainda encontra aí. Tá? Não são resistores que dissipam muita potência. Tá ok? Mas tem a ver com o comprimento e com o diâmetro dele, ou seja, com o tamanho dele propriamente dito. Tá? Quanto maior, mais ele consegue dissipar a potência. Vamos ver aqui então os tipos de resistores com relação ao elemento resistivo, que é quem vai, né, introduzir resistência no resistor. Nós temos o resistor de filme de carbono ou o resistor de filme metálico. O formato dele é o mesmo, né? Você está vendo aí. Então, quem que vai introduzir a resistência? Quem vai ser responsável pelo valor da resistência no resistor? Vai ser o filme de carbono ou o filme metálico, conforme você está vendo aí na figura, está bem explicadinho, né? Está mostrando aí o elemento resistivo aí no corpo do resistor, tá? São bastante usados esse tipo de resistor, filme de carbono ou filme metálico. Esses vão ter a potência, conforme eu disse anteriormente, até aí 5, 6 watts aí no máximo, tá? Depois nós temos o resistor de fio. O resistor de fio, percebe que ele é maior, né? Ele é bem mais robusto e ele é exatamente para aquelas situações que você precisa de altas potências, ou seja, altas potências em eletrônica é 10, 15, 20 watts. Então ele tem uma capacidade de dissipar potência muito maior do que o resistor que nós vimos anteriormente, né? Que é o resistor de filme metálico. Tá ok? Depois nós temos o resistor de SMR, tá? Que é esse que você está vendo aí, que é um resistor mais, vamos dizer assim, mais recente, mais moderno, né? São de um tamanho muito pequeno, né? São bem reduzidos.
Então, equipamentos que você precisa, equipamentos pequenos, né, como por exemplo celulares, né, notebooks, você vai encontrar bastante esse tipo de resistor lá em função do tamanho dele ser bem reduzido, tá? Não dissipa grandes potências, ele tem uma capacidade de dissipar potência aí até 1 watt no máximo aí, tá? Bom, vamos aprender aqui como a gente especifica um resistor, tá? Basicamente a gente vai utilizar o que nós vimos até agora, né? Nós vamos precisar saber o tipo do resistor, conhecer o valor, a resistência nominal dele, né? Especificar o valor da resistência nominal que a gente quer. Especificar também o percentual de tolerância que a gente quer. E por fim, qual é a dissipação de potência necessária. Tá, ok? Vou fazer aqui um exemplo que fica mais fácil para a gente entender. Ó. Então imagina lá, você tem lá um resistor de filme de carbono, 680 ohms, mais ou menos 5%, 1/4 de watts. Então, filme de carbono é o tipo, 680 ohms é a resistência nominal, mais ou menos 5% é a tolerância e 1/4 de watts é a potência. Tá? Um outro exemplo aqui, ó, resistor de SMR, 1 kΩ, mais ou menos 1%, 1/4 de watts. Então, SMR é o tipo, 1 kΩ é a resistência nominal, mais ou menos 1% é o percentual de tolerância e 1/4 de watts é a potência. Tá? Só para falar uma coisa que eu não falei anteriormente, SMR do inglês, né? Significa resistor montado sobre superfície, tá ok? Bom, pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui. Na próxima aula a gente continua, né, com o mesmo assunto, né? Só que nós vamos estar falando de código de cores, tá bom? Então vou parar por aqui, até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Não deixe de dar um like no vídeo aí, tá bom? Valeu!